Imagina-te um pássaro que está dentro de uma gaiola, mas está com a porta aberta, mas não quer sair dali, porque tem algo que o agarra ali, que é o passado, mas tem uma porta aberta que diz assim: opá, tu só não voas se não quiseres. Isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Hoje vamos ter um convidado muito, muito especial que nos vai trazer um lamiré sobre as 7 bases do sucesso. Um lamiré porquê? Porque ele tem um livro, portanto, quando nós quisermos aprofundar, nós podemos ir ler aquilo que ele escreveu. Estou a falar nada mais, nada menos do que o Alexandre Martins. Muito bem-vindo, Alexandre, ao podcast Bela Questão. É um enorme prazer ter-te aqui connosco. Gosto tenho eu também, é um prazer enorme e obrigado pelo convite, Amália. E ao Bela Questão, como é óbvio. É um enorme prazer estar aqui a falar contigo, porque nós já nos conhecemos também do teu próprio projeto, um projeto que já conta com mais de 330 entrevistas com pessoas de várias áreas, desde médicos, advogados, cifradores de pessoas, que não há muitos em Portugal, empreendedores, e tem sido realmente um projeto constante. Entretanto, com todo este conhecimento, que já leva mais de 24 anos, são muitos anos, o Alexandre escreveu um livro que se chama As 7 Bases do Sucesso. E é sobre isso que nós vamos falar neste episódio, porque as suas entrevistas levam a que as pessoas partilhem a sua mentalidade sobre estas tais 7 bases. Mas para chegarmos a estas 7 bases, nós queremos perceber porquê estas 7 bases e tentar espreitar um pouco, não é, daquilo que é a tua experiência e o teu conhecimento que te levaram a escrever um livro, e que é um livro muito prático. Não sei se o tens aí que possas mostrar. Tcharam! E cá está ele. Ele está disponível em praticamente todas as livrarias, correto? Está na FNAC, Sim. está na Bertrand, Bertrand, FNAC, UC. na UOC, na Almedina. E o Alexandre, para além do autor de um livro, é coach de alta performance, é palestrante e tem também um lado de formação de coach ligado ao próprio conceito das 7 bases do sucesso. E então, para além disso, Alexandre, que é este lado mais profissional e que certamente que muita gente apresenta quando fala de ti, pergunto-te o que é que o público ainda não sabe sobre o Alexandre Martins. Que curiosidades é que Ai, tu podes trazer-nos de ti que ainda não são do conhecimento público? olha, não vai ser fácil, porque hoje em dia pesquisa-se no Google nome Alexandre Martins e depois as pessoas vão conseguir escobilhar, entre aspas, muito sobre mim. Agora, como é óbvio, eu também sou aquele tipo de pessoas que só passa cá para fora o que também me interessa. Muitas das coisas que as pessoas, por exemplo, não sabem, e eu também tenho esse cuidado de o fazer, é um bocado mais a minha vida privada. Por exemplo, poucas vezes veem situações com a minha esposa, mas não veem porque não por minha parte, mas porque é uma pessoa que não gosta de aparecer tanto como eu, ou seja, já fica aqui uma curiosidade que a maior parte das pessoas não sabe. Tenho, por exemplo, 2 filhos, isso muita gente sabe, mas tenho um que tem 16 anos e outra que tem 12, mas também são miúdos que não gostam muito de exposição, apesar de ter redes sociais, não gostam muito de exposição, ou seja, são completamente opostos a mim. E isto são pequenas curiosidades, por exemplo, que ninguém sabia, fica aqui na bela questão, Um atenção. exclusivo! Fantástico! Uma das razões que me levou também a fazer-te este convite para tu vires cá falar das 7 bases do sucesso está também baseada naquilo que tu partilhaste comigo
e que tem a ver com a tua própria história e o que é que te trouxe a ti para este mundo do desenvolvimento pessoal. E tu estiveste ligado muitos anos ao mundo das vendas e eu gostava que nós fôssemos até esse momento que tu partilhaste, que eu acho que é mesmo muito interessante, que é aquele momento de disrupção em que aquilo que devia estar certo está errado. Tu vais-nos contar melhor do que eu, estou só aqui a fazer um pequeno suspense. Mas essa história que partilhaste comigo realmente cativou-me, porque foi o teu motivo, não é? Um dos teus motivos para esta entrada do mundo. Então, eu gostava que tu nos falasses desse particular momento que te trouxe ao mundo do desenvolvimento pessoal, que é para depois começarmos a entrar nas 7 bases do sucesso, porque também acho que vai ser uma grande riqueza para nós, para quem nos está a ouvir, para aqui, para a comunidade do Bela Questão, termos aqui um somatório teu, depois de mais de 330 entrevistas, depois de teres escrito um livro sobre estes 7 fatores, acho que vai ser muito rico para nós termos aqui um pouco daquilo que é o teu conhecimento, o conhecimento que tu absorveste e que aprendeste em relação a estes fatores. Então, começava por te convidar a partilhares connosco o momento que te traz ao mundo do desenvolvimento pessoal. Olha, o momento que me traz ao mundo de desenvolvimento pessoal são dois. Um primeiro tem a ver com a necessidade de procurar conhecimento para entregar à minha equipa, porque na altura trabalhava com a minha empresa trabalhava com muitos comerciais e tínhamos 5 desses elementos que estavam no top 500 da Europa. E quando eu digo top 500, estamos a falar não nos 500 mais, mas nos 10 primeiros dos 500. Ou seja, fica aqui o crescimento, a evolução e tipo o que é alta performance a fazer negócio. E isso na altura... Podes dizer qual é que era o setor do negócio? Só porque pode haver... Era venda direta. Venda direta. Trabalhávamos diretamente com purificadores de ar e de água. Ou seja, tínhamos dois modelos. Uma primeira parte comecei com purificadores de ar e uma segunda parte da minha vida, passado 7 anos, mudei para o setor da água, da purificação da água. Aí estive ligado também bastantes anos e o que é que aconteceu? O setor das vendas, ainda recentemente tive como orador no Top Sales Summit, que estavam mais de 70 especialistas, inclusive um deles que esteve aqui como teu convidado, o Alexandre Monteiro, também esteve presente, faz com que nós em alto rendimento tínhamos que estar sempre em constante evolução. Só que chega um momento da nossa vida que quando andas há 1 ano nisto é tudo muito novidade para ti. Quando andas já há 5, a novidade já não é tanta. Quando andas já há 10, a coisa cada vez, o degrau cada vez é maior no sentido da tua evolução, porque nos primeiros anos tu notas que estás a subir e a crescer muito, mas depois nos anos mais à frente parece que para subir um bocadinho andas e parece que não vês nada a acontecer. Mas só não vês nada a acontecer porque tu já aprendeste muito para trás. Porque senão isso não iria acontecer. Então houve uma fase ali que eu decidi começar a tirar certificações de coaching, programação neurolinguística, de inteligência emocional, de brainstorming, de storytelling, ou seja, várias competências de liderança, trabalho de equipa, team building, e eu fui procurar isso tudo para entregar à minha equipa. A realidade é que os resultados continuaram a subir, mas houve ali uma fase que eu me senti tipo, que é aí que vem a segunda parte e a tal reflexão que tu querias que eu falasse, que foi essa também que eu partilhei contigo na altura. Há ali uma parte que tu começas a pensar, epá, mas eu sinto-me aprisionado no sentido de eu estar a oferecer tudo o que eu sei a uma equipa tão limitada, e quando eu digo limitada, estamos a falar de 16 comerciais, 9 telefonistas, 4 técnicos, ou seja, estamos a falar de uma equipa de 30 e poucos elementos, comparado com o que eu poderia entregar no mercado, que seria muito mais. Houve ali aquele momento que eu me senti tipo estagnado.
E houve um momento que eu pensei assim, eu tenho tudo, mas não me sinto feliz. Sabes que Ou eu seja, lembro-me de tu me contares desse momento, não é, que tinham acabado de fazer um marco para a equipa e de tu me dizeres o que é que viveste, se quiseres levar-nos a esse momento, porque vê, sim, eu posso levar à visualizei e vontade. guardei na memória. Posso levar à vontade porque até eu escrevi no livro e quando eu escrevi no livro há 3 anos atrás, a cada vez que eu estava a escrever cada palavra também chorava porque estava a viver um momento passado. E o que é que aconteceu? Nós tínhamos feito um marco, o melhor marco naquele dia da nossa história de empresa, mas eu sentia-me completamente insatisfeito e mandei a minha equipa toda um, ir a um local que era nosso de convívio quando isto acontecia. Íamos jantar fora, a seguir íamos jogar snooker, beber uns copos, que era normal Bons quando isso velhos tempos, acontecia. não é? Comparado com hoje em dia é. E na altura eu mandei o giro, porquê? Porque eu precisava estar a solo, precisava de pensar, de refletir, porque sentia-me preso. E então o que é que aconteceu? Nós tínhamos as salas de telemarketing e nas salas de telemarketing nós tínhamos uns espelhos que cada telefonista tinha o seu espelho. Quando falava com o cliente, para se poder visualizar ao espelho a forma como Isso é falava com o espetacular. cliente, e depois tu Grande consegues dica. perceber. Hã? Grande dica. Para autoconhecimento, para as pessoas terem Sim, 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 sim. consciência. Mas era propositado. Atenção que é um método americano que já... Eu, por exemplo, eu trabalho nesta área desde os 18 anos, no mundo da venda, e o americano tem muito isso, que é as salas de telemarketing têm um espelho para a própria telefonista se ver a comunicar com o lado de lá. E porquê? Porque do outro lado, muitas vezes tens pessoas altamente efusivas, outras que são super alegres, mas outras que estão a descambar o mundo em cima de ti. E muitas vezes tu deste lado teres um espelho em que tu dizes assim, segura-te Alexandre, segura-te. Tens logo a Ou noção de então, como é que aquilo te está a afetar. exatamente, e muitas vezes também ele tem dois propósitos, este espelho, é o seguraste, o ver como é que tu falas com os outros, mas ao mesmo tempo também valorizaste a tua própria autoestima de não teres vergonha de olhares ao espelho durante 8 horas por dia, que é o teu trabalho, e não teres vergonha de dizer, não, isto é o meu ganha-pão. Há pessoas que gostam de fazer isto porque gostam de fazer, mas há outras que não gostam. Sim. Mas tu tens a capacidade de poder olhar ao espelho, que é o que poucas pessoas hoje em dia se fazem no seu dia-a-dia, porque têm medo do que veem do outro lado. A realidade é que eu peguei naquele espelho, cada espelho que eu tinha naquela sala de telefonistas, que eram 6, eu passei por cada um. E em cada um eu fazia uma pergunta. Fazia a pergunta do que é que eu estou aqui a fazer e porque é que eu me sinto insatisfeito, porque é que eu não estou bem, porque é que eu não me sinto feliz, porque é que eu tenho tudo e não me sinto feliz. Até que, e cada vez era, cada espelho a intensidade aumentava e cada espelho a clareza mental também era maior. E as lágrimas também, como é óbvio. Era o que é que me fazia sentir insatisfeito com o meu estado, tendo eu tudo na vida. Tendo casa, tendo carro, tendo comida, tendo dinheiro, tendo pessoas que gostavam de mim, mas porque é que me sentia infeliz? E quando eu chego ao último espelho, esse último espelho, que foi o espelho da casa de banho, foi quando desabou tudo sobre mim e eu disse, não, eu tenho que tomar uma decisão porque eu não estou a ser feliz. Porque me sinto aprisionado. Imagina-te um pássaro que está dentro de uma gaiola, mas está com a porta aberta, mas não quer sair dali, porque tem algo que o agarra ali, que é o passado, mas tem uma porta aberta que diz assim, opá, só não voas se não quiseres. Depois, nessa última passagem, também veio muitas reflexões de conversas que eu tenho com a minha avó, que hoje em dia tem 91 anos, mas outras conversas com outras pessoas mais velhas que eu sempre me habituei a ouvi-las. E muitas delas, eu, pelas histórias que ouvi, nunca viveram os seus sonhos. Ou seja, condicionaram sempre a algo em prol dos outros e não em prol dos seus sonhos. E uma das coisas que eu pensei para mim foi, eu não quero
quando for mais velho, quando tiver 80, 90 ou 100 anos, estar numa cama de um hospital e dizer assim: eu fui uma pessoa que sonhou muito, mas nunca quis concretizar nada. Eu sou uma pessoa que afinal sou um frustrado que aqui ando, porque podia ter voado muitas vezes, tive a oportunidade de voar muitas vezes e eu próprio cortei as minhas asas. Ninguém me cortou as minhas asas, fui eu próprio que as cortei. E foi quando eu decidi então dizer: ok, vou fazer uma transição, vou abandonar tudo que eu faço de forma lenta, no sentido de o processo e as pessoas se habituarem à ideia, fazer o desmame e a seguir vou seguir o meu caminho. E assim foi. Esse percurso do 2007 a 2011 levou 4 anos a acontecer, não foi uma coisa abrupta, mas aconteceu lentamente. Mas hoje sinto-me muito mais realizado, apesar de não trabalhar com tantas pessoas, porque hoje em dia, eu antigamente entrava na minha empresa com montes de pessoas, hoje sou eu a trabalhar nas outras empresas com pessoas, ou com equipas, ou com diretores, ou com vendedores, ou com atletas, ou com treinadores, mas traz também uma coisa que a mim me satisfaz bastante, que é a novidade todos os dias. E uma coisa é eu ver pessoas novas todos os dias, porque é mais fresco para mim, porque tenho a capacidade de dizer, opá, vou ensinar esta pessoa ou partilhar com esta pessoa o que eu sei, o meu know-how, do que tu te sentires que ao fim de 10, 15, 20 anos já não tens assim tanta coisa para ensinar aos que lá estão contigo há 10 ou 20 ou 30 anos. A não ser que tu te estejas constantemente a formar para trazer. Mas essa tal novidade que existe de um impacto inicial não é assim tão grande. A não ser que também trabalhes com equipas, vamos imaginar que tu já és um sénior dentro de uma equipa, mas de repente a tua equipa está em constante remodelação, constante crescimento e constante recrutamento, e tu és a pessoa que está constantemente a formar os novos. Então aí o alimento é sempre fantástico. Porquê? Porque tu vês esses novos a crescer. E esse contexto é diferente. Quando tu chegas a um nível de patamar tão alto, que é o que acontece muitas vezes com pessoas que eu trabalho hoje no meu dia-a-dia, não lhes falta nada como não me faltava nada há uns anos atrás. Falta-lhes a motivação para se manter ali. E qual é o próximo degrau? Porque a subida já não é tão acentuada. A subida é só mais um bocadinho. E esse mais um bocadinho para manter faz toda a diferença. É um grande desafio. Olha, incrível teres partilhado essa parte mais autêntica da tua história. Aprecio mesmo muito abrir o coração. Era uma das coisas que eu dizia logo nos primeiros episódios do Bela Questão. Quero perceber o que vai na cabeça e no coração de quem cá vem como convidado. E é muito isso. Acho que é bom nós entendermos que muitos medos que nós não partilhamos por receio de serem só nossos, percebermos que há medos e há prisões que nós colocamos em nós próprios, que há tanta gente a passar pelo mesmo, então podemos conversar com quem passou por lá, mas depois abriu as portas e voou, é maravilhoso e também para isso cá estamos. Mas para que também este episódio não fique muito longo, e porque temos ainda aqui uma longa viagem pela frente, gostava que nos direcionássemos para as 7 bases do sucesso. Se me permites, eu vou dizer quais são, que são as que estão no livro: autoconhecimento, propósito de vida, disciplina, trabalho de equipa, networking, autoridade e foco. Foram as 7 bases do livro, 7 bases do sucesso. Primeira pergunta, e atenção que eu tenho muitas belas questões para te fazer, por isso Para vou 1 pedir milhão de aqui euros, a primeira pergunta é... exatamente, para 1 milhão de euros. Porque estas 7 bases de sucesso? Porque estas 7 e não Olha, outras? é uma bela questão. Muito obrigada. É uma bela questão porquê? Porque muitas pessoas acham que são as minhas 7 bases. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as pessoas, os milhares de pessoas que eu me cruzei ao longo da minha vida, dei-me ao trabalho de perceber
hoje eu falo de sucesso, tenho podcast de sucesso e dou formação dentro dessa área, mas porquê? Porque me apercebi que o que liga cada pessoa a este ponto que a maior parte das pessoas liga sucesso a uma vida profissional, a maior parte, quer queiramos ou não, elas ligam uma vida profissional. Muitas vezes também tem uma ligação direta com o dinheiro, com o estatuto. Começamos por aí. Sucesso é relativo para cada pessoa. Tu podes ganhar 500 euros e achares que é muito bom para ti, mas de repente eu tenho clientes que ganham 10 mil ou 15 mil ou 20 mil euros por mês e não é definição de sucesso porque eles queriam estar a ganhar 20 ou 30. Tá? Então, isto do sucesso é muito relevante, seja na área que for. Em relação ao ponto de sucesso, eu acredito que cada pessoa tem a sua forma de o ver. Podemos Porquê? dizer que o sucesso é o lugar de concretização e realização pessoal, em que cada pessoa tem esse conhecimento de onde quer estar e consegue lá chegar. É isso? Podemos dizer desta Exatamente, forma? concordo plenamente contigo. Mas o problema do ser humano é que ele nunca está contente onde está. Ou seja, o que é que eu te quero dizer com isso? Ele hoje está muito feliz porque chegou aqui, mas a maior parte, podíamos quase definir 99, muitos por cento, não estão satisfeitas e por isso é que saem logo a correr para outra meta a seguir, para outro objetivo. Sim. O Tony Robbins costuma dizer que felicidade é igual a progresso, ou vice-versa. Progresso é igual a felicidade. Então, nós, enquanto seres humanos, temos esta necessidade de progressão, mesmo que seja uma progressão ou mais modesta ou mais ambiciosa, é a não estagnação, é uma evolução enquanto seres humanos, não é? E eu acredito que Completamente. isto vai ligar muito agora à parte das 7 bases do sucesso, que é esta evolução para esse lugar, que é um lugar mutante, é um lugar que está em constante transformação, não é um lugar A cada fixo e milésimo de dinâmico. segundo. E ele Então, está se em me constante permites, transformação a cada milésimo de segundo. Mas para te fechar aquele ponto lá atrás. Ou sim, seja, todas estas pessoas que passaram ao longo da minha vida, elas tinham esses 7 pontos que falaste ao início em comum. Uns mais acentuados, outros menos. Mas no meio de outras 200 ou 300 bases que levam pessoas a sucesso, as que se acentuavam mais eram esses 7 pontos. Ou seja, portanto, um padrão desmistifica aqui comum. a ideia de que o sucesso não são as minhas 7, mas são o que liga a maioria das pessoas com sucesso, com altos resultados, a atingir isso. E duas delas estão bem vincadas, que é onde está o teu foco e a tua disciplina está o teu resultado. Onde está o teu foco e a tua disciplina está o teu resultado. E aqui, quando nós falamos nestas 7 bases do sucesso, referias há pouco que estão particularmente ligadas ao mundo profissional. Então, podemos ter isto em consideração quando falamos aqui nestas 7 bases do sucesso, que estão sobretudo relacionadas com o mundo profissional, ou falta aqui alargar o Está nos âmbito dois e mundos. pessoal, Está, profissional? está pessoal e Ok. profissional. Eu, por exemplo, quando trabalho com pessoas, há pessoas que querem trabalhar a sua parte pessoal e há pessoas que querem trabalhar a sua parte profissional. O que é importante é percebermos que quando trabalhamos a base número um de todas, que é o autoconhecimento, tu estás automaticamente a atrelar isso para o teu Ambas lado as partes. profissional. Então começamos já Porquê? por aí. Ok. Começamos já por aí, pelo autoconhecimento. E, e agora o que eu gostava que trouxesses, não só o que está no livro, mas também um pouco da tua visão geral a partir das 330 entrevistas. Porque essas 330 entrevistas, eu tive o prazer de poder fazer parte, que é mesmo uma honra. Tu tens uma estrutura em que levas as pessoas a falar de cada uma dessas bases. 330 entrevistas é muito, são muitas conversas, portanto, isso deve Num ano e dar-te um meio. arcabouço incrível num ano e meio. E eu gostava, só que vou só pedir é que tentes, de alguma forma, resumir ao máximo, compilares ao máximo, porque são 7.
eu gostava que passássemos um pouco por todas. Então, começávamos já pelo autoconhecimento, da categoria de autoconhecimento, o que é mais importante para nós sabermos? Então, o que é que eu quero dizer com o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele traz-te uma atrelagem muito rápida quando tu trabalhas muitas horas sobre ti, muitas horas sobre o teu conhecimento, sobre o que tu consomes no teu dia-a-dia. Se depois conseguires transportar isto para o mundo físico e digital, que vivemos na era digital, automaticamente tu vais aportar muito mais valor não só à sociedade, às comunidades, mas a ti próprio, porque a tua valorização enquanto pessoa, ela dispara. Agora, como é óbvio, se tu também estiveres no mundo que este é um dos maiores erros que acontece com o ser humano, que é quando atinge um escalão, uma escala muito grande, é quase como se fosse o ego a funcionar à volta dele, e eu acho que sou o centro do mundo, quando deviam achar ou começar como começaram no início, que é eu estou a melhorar para acrescentar valor aos outros. E não, quando eu chegar ali em acima... 7 mil milhões de pessoas, não é? Exatamente. Que faço parte de um puzzle. E esse puzzle eu sou apenas uma dessas peças. Então, aí depois fazes a transição para o que eu chamo de propósito de vida. Porquê? Imagina-te, Amália, o que seria tu amanhã acordares sem teres um objetivo. E atenção, estou-te a fazer esta questão a ti, que é uma bela questão, mas que uma percentagem muito grande das pessoas não tem propósito. Porquê? Portanto, nós estamos aí para a segunda categoria. Exatamente. Estou assim muito Sim. espetacular. Gostei da transição. Porque muitas destas pessoas, mais de 80% delas, não têm esse propósito. E porquê? Porque muitas das pessoas estragaram esta palavra propósito como estragaram amor e como estragaram paixão. Ou seja, banalizaram as palavras. Tá? Então, imagina-te o que é. Eu até uma certa fase da minha vida, o meu propósito de vida era viver para mim, em gostar das coisas, em usufruir das coisas, em ter uma vida feliz. Mas de repente chega um novo elemento à tua família, por exemplo, um filho teu. Este teu propósito altera-se. Quer tu queiras ou não, o teu comportamento altera-se porque tu deixas de estar a pensar em ti e passas a estar a pensar numa família que és tu, a tua esposa e um filho. Mas de repente estes ciclos vão girando e de repente vêm os teus netos e então tu passas a ter um outro propósito. Agora imagina-te o que é isto transportado para o nosso objetivo enquanto profissionais, enquanto pessoas a acrescentar mais valor aos outros, enquanto pessoas que hoje vemos um mendigo na rua e há pessoas que se calhar não ligam nenhum, mas se tu tiveres o propósito e pensas assim, pá, porque é que eu não hei de ajudar aquela pessoa? Há um ditado que se costuma dizer que é, quem ajuda, Deus ajuda. Sim. E muitas das vezes este contexto eu tenho muito intrínseco dentro de mim, porquê? Porque eu acredito que se nós pegarmos naquela parte puzzle, se todos fizermos a parte de um puzzle, se eu conseguir transformar a minha ação diária em coisas boas, em pensamentos positivos, em ações positivas, em resultados positivos com quem eu me cruzo no meu dia-a-dia, eu já estou a ter um propósito. Então, este propósito a seguir, ele é alavancado com o quê? Com uma disciplina diária. E esta disciplina diária, eu relembrei-te há pouco Que é o cá... terceiro. Sim, exatamente. A terceira base de sucesso. E esta disciplina, imagina-te o que é que seria, por exemplo, para um atleta de alta competição, agora que tem que treinar, por exemplo, de segunda a sexta-feira, descansa ao sábado e joga ao domingo, o que é que seria para ele se de repente dissesse assim, não, eu só vou ao treino quando me apetece. Primeiro, este atleta nunca iria ser de alta competição. Como se costuma dizer. Exatamente, só para começar. E isto é o que mede a diferença de alta competição para uma competição mais ou menos, ou por desporto apenas. E nas empresas é igual, é o que define as pessoas que estão no topo muitas vezes, ou que chegaram lá
e atenção, quando eu digo que estão no topo, é que chegaram lá com o seu mérito e mantêm-se lá com o seu mérito porque são verdadeiros líderes, e os outros que queiram lá de paraquedas. Há duas diferenças. Quando um é disciplinado, ele vai conseguir chegar lá e manter-se lá. Quem caiu lá de paraquedas, se for uma pessoa indisciplinada, ele vai chegar lá, mas tem uma queda. Por isso E é que essa o queda Cristiano muito... Ronaldo é sempre falado em termos daquilo que é uma referência de pessoa disciplinada, porque é isso que Sim, o leva onde está e que o mantém ano após ano a bater recordes e a superar-se, porque a disciplina que ele atingiu é de tal ordem que é uma referência. Ele é uma autoridade no que diz respeito à disciplina, não é? e se tu ligares estes 3 pontos atrás, já que estás a falar no Cristiano, repara, ele conhece Ele bem sabe as exatamente o capacidades que que quer. tem, sabe bem o que quer, com o propósito que tem, de ficar conhecido como o melhor de sempre dentro da área que ele trabalha. Tem a disciplina mesmo, repara, alguém que testou 8 vezes positivo, não deixou de treinar. Podia fazer como a maior parte das pessoas, tipo, ai não, testei positivo, tenho que me sentar ali, agora estar aqui uns dias parado, sem fazer nada. Mas não, esta pessoa manteve o foco dele, disse assim, eu posso ter testado positivo, mas eu sei como é que eu estou, como é que eu me sinto, e eu sei que posso treinar, mesmo não estando no clube, posso treinar em casa. Uhum. E a seguir, vamos fazer a passagem para o trabalho de equipa, porque ninguém trabalha sozinho. Nós podemos achar, há pouco quando eu te falava que trabalhava com 30 e tal elementos e hoje trabalha solo com elementos, ou seja, não deixe de trabalhar com outras pessoas. Mas, por exemplo, para se fazer este podcast hoje, se não houvesse alguém que tivesse criado a internet, se não houvesse alguém que tivesse criado esta plataforma para fazer este streaming, se não houvesse alguém que tivesse criado Criar os luz, microfones, a luz, tudo. Uhum. automaticamente isto seria inviável, não seria possível acontecer. E às vezes as pessoas acham que eu aqui vou dar um exemplo muito rápido de como é que trabalho às vezes com a equipa. Eu nunca trabalho com a equipa logo direto com as equipas. Eu trabalho com a equipa primeiro elemento a elemento, conheço cada elemento e depois é que ligo os elementos. Porquê? Porque é mais fácil tu fazeres esta ligação do que muitas vezes chegares e queres trabalhar com as pessoas logo todas de uma vez e a realidade é que ninguém é igual a ninguém. Por isso é que temos um ADN único. E quando nós percebemos esse ADN de cada Deixa-me um, só como é que ele aqui, pensa? desculpa interromper, mas há pouco eu ouvi, há uns dias ouvi uma frase que bate tão certo com o que tu estás a dizer, e eu penso que foi Simon Sinek que disse: o falhanço nós conseguimos sozinhos, o sucesso precisamos de uma equipa. E é Porque muito só na assim é que base do que tu cresces. estavas a dizer. Desculpa ter-te interrompido, mas este Simon Sinek aqui disse algo que resume tão bem esta base. Mas sim, estavas a Porque dizer aí, que trabalhas individualmente para depois perceber como é que eles trabalham em equipa, não é? porque aí, Amália, que eu vou pegar nas tuas últimas palavras para dizer o quê? Tu só consegues alavancar quando estás em equipa. Porque, por exemplo, há pouco dizias assim, fizeste mais 330 entrevistas num ano. Pois fiz, mas precisava dos convidados. Se, Só, eu não- se eles só, não, só 330 pessoas. se eles não estivessem do outro lado, ou seja, a fazer equipa comigo, que estou a fazer-lhes perguntas, era inviável, não era escalável. E só foi escalável porquê? Porque cada um de vocês tem uma história. E cada história que vocês têm, conseguiu levar, por exemplo, esse projeto para mais de 80 países em vídeo e mais de 29 em áudio. E isto é assim, nós estamos tão ligados uns aos outros e a maior parte das pessoas não se apercebe disso, que às vezes querem viver no seu mundinho e se de repente caírem no hospital e se estiverem sozinhos, imaginem-se o que é que seria não vir o homem da maca, não vir o médico, não vir o enfermeiro, não vir o homem da ambulância, não, ou seja, reparem como é que de repente estamos todos tão interligados e precisamos uns dos outros, quer queiramos ou não. Até Daí no o último dia da ditado. nossa vida, nós precisamos do coveiro Exatamente. para nos enterrar.
É editado, se queres ir rápido, vais sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado. Sabedoria popular no seu melhor. Muito bom, então já falamos do autoconhecimento, do propósito de vida, da disciplina, do trabalho de equipa e a seguir vem o networking. Fala-nos então Queres o sobre. networking? Olha, aqui podemos pegar rapidamente e dizer-te assim: dessas 300 e tal pessoas que eu falei no último ano e meio, mais de 90% delas não as conhecia lá nenhum. E isto vem tirar um paradigma às pessoas e aquela ilusão de que, ele, como conhece muita gente, é fácil fazer. É mentira. É mais fácil vocês meterem isto na vossa cabeça. Não crie uma barreira à minha frente, que ela é invisível, e o não é garantido. Convidar, eu convido, o não é garantido. A pessoa, se quiser aceitar, aceita, se não quiser, não aceita. O meu projeto 7 Bases de Sucesso começou com o ultramaratonista português, o Carlos Sá. Então, quando começas logo lá por cima com convidados de topo, todas as outras pessoas que são convidadas a seguir, para elas, aquilo é um marco. E depois o mais importante que os 43 anos me trouxe, a partir dos meus 27 anos, eu comecei a despender menos energia com quem não queria coisas. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu faço-te um convite, tu não aceitas, eu não te vou perguntar o porquê. E digo obrigado, fantástico, continuação de um excelente trabalho, muito sucesso, e sigo a minha direção. E só para as pessoas também terem uma noção, eu cheguei a ter, numa fase inicial do projeto, eu fazia as lives todos os dias, de segunda a domingo. Depois, a partir de setembro, eu comecei a fazer de segunda a sexta, e cheguei a ter, para as pessoas terem ideia, 1 mês e meio de pessoas à espera. Ou seja, quer dizer que se me falhasse alguém amanhã, eu tinha mais 30 e tal, 40 pessoas à frente que já estavam ali guardadas com a agenda marcada. Percebes? E isso é a importância muitas vezes do quê? Do planeamento. Porque tu, quer queiras ou não, quando tens consistência, mais tarde ou mais cedo vais te tornar uma referência no mercado. E, por exemplo, o teu podcast já se começa a tornar uma referência no mercado. Porquê? Porque tu tens consistência, porque tu tens pessoas que trazes aqui que são referências no mercado para outras pessoas. São pessoas que muitas das pessoas gostam de as ouvir, porque são temas que tu gostas de abordar, mas estas pessoas também gostam de falar sobre eles. E depois há outras pessoas, que é a terceira parte, que é o público, que também gosta de ouvir. Ou seja, tu tens 3 pontos de ligação que fazem com que o teu projeto Bela Questão tenha tudo para dar certo. E mais tarde ou mais cedo dar-se uma referência, tornar-se uma referência e tu, atracada à Bela Questão, como sendo a Amália da Bela Questão. Então o que é que uma onda de acontece? motivação. Só para dizer, obrigada. Onde está a tua disciplina e o teu foco está o teu resultado. É isso mesmo. Por exemplo, se tu de repente tu hoje decidires que queres estudar uma determinada área e partilhar esse teu conhecimento, porque tu fazes isso muito bem no Bela Questão, o teu conhecimento com outras pessoas, primeiro tu estás-te a obrigar a estudar, segundo tu estás-te a expor para partilhar. E a maior parte, não sei se as pessoas têm essa noção ou não, de retenção do que fica aqui é quando tu aprendes para ensinar. É verdade. Porque quando tu aprendes para ensinar, tu obrigas-te a 2 coisas. Obrigas também ao foco e ao hiperfoco. Porque o hiperfoco leva-te a, eu quando estiver a ensinar, a relacionar, ou a aplicar, ou a explicar aos outros, eu não posso falhar. Porque senão, perco a credibilidade, tornar-me uma referência. E muitas vezes tu levas muito tempo a chegar a ser uma referência, e às vezes são minutos ou segundos para perderes isso tudo. Então, o mais importante é também quando chegas lá acima, muitas vezes a dificuldade não é chegar lá acima, a dificuldade é manter-se lá em cima. E se voltássemos àquilo que falava já há pouco do Cristiano, e ele continua a ser o que é porque o foco dele, o nível dele,
continua a estar sempre igual. Ele, apesar de saber que tem 36, quase a fazer 37 anos, ele olha para trás e diz assim: quem é que conseguiu fazer 16 ou 17 ou 18 anos em alto rendimento, sempre a subir e sempre a manter-se lá em cima? Há muito poucos. E a realidade é que em qualquer área profissional é igual. É fantástico. E no meio disto tudo, muito subtilmente, tu chegaste à 7ª base de sucesso, que é o foco. Por isso Olha, fica vou-te aqui. deixar um bónus. Então, Vou com deixar, força. vou deixar um bónus para quem nos está a ouvir. A 8ª base, se eu tivesse que colocar neste livro, seria: tenham a mentalidade de aprendizes sempre. Apesar de vocês subirem o mais alto dos degraus, tenham esta mentalidade com toda a gente. Quer com a pessoa que academicamente é a mais baixa, quer que tenha o maior degrau académico. Quer com o melhor profissional, quer com o pior. Vocês vão aprender com eles todos alguma coisa no vosso dia-a-dia. Mas para isso, temos que não estar como os burros de palas fechadas, mas abertos e a aprender e ouvir, porque há sempre pessoas a poder nos ensinar algo novo. Eu acho isso maravilhoso. Pessoalmente, acho que a humildade de aprender mais é das características que faz, para mim, por exemplo, um melhor líder, um melhor pai de família, uma melhor mulher, um melhor ser humano, a capacidade de percebermos que há sempre algo que nós não sabemos e há, não é? Não é por acaso Sócrates dizia quanto mais sei que nada sei, não é? Por isso Completamente. faz todo sentido e tivemos aqui um bónus, uma 8ª base de sucesso. Portanto, se tu fizeres uma nova edição do livro, podes colocar esse bónus. Só vai aqui retirar o número 7 da equação. Não sei se Sim, mas fica o vai ser 8, um que é o 7 mais 1. infinito. Oh, 8 de infinito. Lindo. Maravilhoso. Alexandre, nós já estamos com alguns minutos de episódio e eu gostava que nós passássemos para a nossa próxima secção. São 3 perguntas de imprevisibilidade. O que eu mais gosto na roleta de belas questões é que eu próprio não sei quais são as 3 questões que te vão sair. Tu é que decides. Agora, para eu não me enganar, tu tens que escolher um número de 36 a 100 e... deixa-me ver aqui. A 149. Então vamos ao 77. Vamos ao 77. Que engraçado! O Alexandre Monteiro também escolheu esses números mágicos. E na altura nem Ah, comentei. é? Então, eu estou aqui com a escova da mente e vai sair uma bela questão. Se não for uma bela questão adequada, estás à vontade para passar. Tens uma vida para passar à frente. Não, nunca passamos 70, nada à frente. 77. O que é que tu mais gostas que as outras pessoas reconheçam em ti? A minha capacidade de me dar aos outros. Genuinamente. Sem interesses. Fantástico. Mais um número. 111. 111. Esses números devem ter todo significado. No final do episódio vou. Ok, 111, 111. Vamos ver se eu não faço aqui as neiras a entornar a água. 111. Se não fizer sentido, tens uma vida para passar. Onde é que tu mais gostas de investir o teu dinheiro e porquê? Conhecimento. Conhecimento é poder quando aplicado. Sem Ora, aí aplicação está. não vale nada. Subscrito, subscrito. E uma última bela questão da escova da mente. Olha, a Mais um última número. vou deixar à sorte, ou seja, tu vais Abro folhear uma página. Ok, ok. e abres à Ok. sorte e é que sei. Vi, à sorte, não vi. Vou ler da página direita. Quais são os 3 desejos que tu tens na tua lista para cumprir nos próximos meses? Ok, então, os próximos 12 meses eu tenho como objetivo, primeiro,
passar o meu trabalho enquanto profissional para também o mundo online. E quando eu estou a dizer mundo online, é formações online, mas onde os alunos podem entrar numa plataforma e automaticamente poderem não só assistir a conteúdos gravados, mas eu ter a possibilidade de, uma vez por semana, fazer aulas de interação com eles próprios, ou seja, passar isto para um modelo de escala. Outros dos meus objetivos nos próximos 12 meses é algo que eu já trabalho há anos, que ainda não o consegui, mas que já o trabalho há anos, que tem a ver com a minha agenda estar com 1 ano e meio antecipado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É dizer-te que hoje tu queres trabalhar comigo, mas eu só tenho agenda para ti daqui a 1 ano e meio. Tá? E isto requer o quê? Pode ser muito parvo para muitas das pessoas, mas quer dizer o quê? Que quem está disposto a esperar 1 ano e meio para ter mentoria é porque quer mesmo trabalhar contigo e porque tu és uma referência no mercado no que tu fazes. A terceira é, sinceramente, não está na minha agenda, porque eu deixo sempre o imprevisível acontecer. Não sei o que é, mas sei que quando ela me aparecer à frente, eu vou conseguir ter clareza suficiente para dizer: era isto que a Amália na altura me perguntou. Depois vamos querer que partilhes connosco, não te esqueças, nos próximos 12 meses. Muito bom. Eu agora tenho ainda 2 questões, que são as questões de encerramento e de assinatura do podcast Bela Questão, para te fazer. E a primeira é: qual é que é a coisa de que mais te orgulhas? Olha, dos meus filhos. Primeiro porque trouxeram algo que eu não conhecia em mim, ou seja, trouxeram aquilo que é. Muitas vezes nós ouvimos os nossos pais dizer que quando nos tiveram, que é um amor que não se explica. Então, isso é o que eles me transmitem a mim. Que consegui, ou estou a conseguir, ou estou a fazer por conseguir dar-lhes uma excelente educação e fazer com que eles no futuro sejam o que eles quiserem, mas que sejam felizes, mas com princípios e valores. E é isso que eu me orgulho principalmente. Muito, muito, muito bem. É engraçado que lá sei, eu ainda não sou mãe, portanto ainda não partilho dessa visão, espero um dia partilhar, mas é realmente a frase que mais ouço de quem é pai ou mãe, que é um amor que não se explica. Lindo. E não se explica, e eu vou-te dar o exemplo que também percebi no nascimento de cada um, mas percebi mais quando o mais velho, com 7 meses, podia não estar entre nós hoje em dia. Porque aí tu explicas, tipo, como é que uma coisa tão pequenina que eu acabei de conhecer há tão pouco tempo, eu tenho um amor tão grande por ele. Percebes? E às vezes é entre a vida e a morte que nós percebemos o quanto gostamos das pessoas. No lugar da perda, não é? Que aparece o valor que damos ao que temos. Lindo. E agora a última bela questão, que é: quem foi a pessoa que mudou a tua vida? Fui eu. Pode parecer assim uma resposta muito seca, mas a realidade é que eu sou uma pessoa, a única pessoa que mudou a minha vida fui eu, porque todas as vezes que eu tinha entraves, fui eu que procurei as soluções para passar essas barreiras. Existem fatores externos a nós que nós não controlamos, como é óbvio, mas eu acredito em algo superior a nós que muitas vezes te trava para as coisas não acontecer muito rápido, outras vezes acelera-te para as coisas acontecer muito rápido, mas acontecem todas no momento que tem que acontecer. Também quero salvaguardar uma coisa que é: hoje eu estou com a minha mulher há 24 anos, mas ela também é uma grande base na minha estrutura familiar. E porquê é que eu te quero dizer isto? E às pessoas que nos estão a ouvir do outro lado. A minha mulher, todas as coisas que eu dizia, eu quero fazer isto, ela sempre foi uma pessoa que diz, pá, e faz. Porque se está muito, eu costumo dizer, se está a bater muito aqui, e se está a bater muito aqui,
não deixes surgir essa ideia, esse entusiasmo, esse brilho nos olhos e essa energia, porque senão há um diretor do McDonald's, numa entrevista que eu vi há uns cerca de 15 anos atrás, que dizia: uma bela ideia está na cabeça de alguém até, podia se enquadrar nas belas questões, mas está na cabeça das pessoas até 72 horas. Se tu não a metes em prática, ela vai, a mesma ideia, aparecer na cabeça do outro, e esse outro, quando colocar em prática, tu vais estar a lamentar que tinhas tido aquela ideia e não colocaste em prática. Isso é muito interessante. Uma bela ideia tem uma durabilidade de 102 horas. Olha, excelente, nunca tinha ouvido. Tu vês muitas coisas a acontecer no teu dia-a-dia que dizes assim, eu devia fazer isto, mas depois é melhor não, porque a aplicação... Daí a regra dos 5 segundos da Mel Robbins, que é assim que tu tens uma ideia, que é uma ideia adequada, e eu faço sempre esta salvaguarda, são ideias que partem de objetivos ou de algo que sabemos que vai ser benéfico para nós, não estou a falar de e se me tirasse esta ponta abaixo? 5, 4, não é nada do género. Tenho aqui uma pessoa com quem eu gostava de falar. Antes, com medo de sermos inoportunos, surja. 5, 4, 3, 2, 1. E concretizar a ideia, porque é muito na lógica do que tu estavas a dizer. O nosso cérebro vai sempre estar programado para aquilo que nos faz sobreviver. E tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, ele vai eliminar, porque lá está, associa ao medo, à nossa possibilidade de morte, que é irracional, mas que é a parte mais primitiva e por isso faz mesmo sentido. As belas ideias, até que mais não seja partilhar com alguém, deixar escrito, colocar num bloco de notas como um objetivo. Agora, gostava antes de terminar de dizer que o livro está disponível, que vou deixar nas notas, que quem quiser saber mais sobre o Alexandre Martins, que basta ir ao Google, colocar Alexandre Martins ou então 7 Bases do Sucesso, o site é 7basesdosucesso.com. Podem ir ao YouTube, encontram mais de 330 entrevistas incríveis entre médicos, advogados, decifradores de pessoas e encontram lá também, se Belas quiserem, questões. comigo, se quiserem, fica também esse convite. Referir que, para quem nos está a ouvir no podcast, se quiser espreitar como é que realmente a entrevista foi em vídeo, este episódio está também disponível no YouTube. Já agora, quem nos estiver a ouvir no iTunes, faço o apelo para que deem feedback, que façam o rating, porque é muito gratificante, em primeiro lugar, ler os comentários de quem ouve podcast, é mesmo. Aliás, da próxima vez, eu hoje não preparei isso, vou ler algumas das mensagens porque fazem literalmente o dia de quem está aqui a criar este conteúdo e também porque ajuda a indicar este podcast a outras pessoas que já consomem conteúdos semelhantes e o algoritmo vai-lhes dizer, olha, o podcast Bela Questão é também muito interessante para tu ouvir e por isso Esse é é muito muito benéfico top, se tu esse é muito fizeres top. o rating. Exatamente. Agradecer a ti, Alexandre Martins, pela partilha, pela generosidade que tu tens tido em não só escreveres um livro e colocares o conhecimento que tu tens cá fora, mas sobretudo pelas entrevistas que tu fazes, porque isso é tu dares o teu tempo de forma absolutamente gratuita às pessoas, isso tem imenso valor. E por isso obrigada. E obrigada por teres aceitado vir aqui ao Bela Questão responder de uma forma tão genuína, tão verdadeira como o fizeste. Fico-te mesmo muito, muito agradecida. E Obrigado eu pelo convite. E foi um gosto estar aqui contigo e partilhar ideias, porque admiro muito o teu trabalho, sei bem o quanto é que isto custa, o quanto nos tira de trabalho sobre outras coisas ou sobre o tempo do nosso dia a dia, mas também só o fazemos porque gostamos e porque queremos partilhar com os outros. E acredito, e pelo que eu tenho visto do teu trabalho, tu fazes isto genuinamente, com gosto, e tem tudo para dar certo. Aliás, já está a dar certo há muito tempo, mas vai dar muito mais certo. muito obrigada mesmo. E fica também aqui a nota de que gostaria até que nós fizéssemos algo depois em conjunto do teu livro, da escova da mente. Vamos estudar, mas acho que era uma ideia gira.
E fico Olha, por então falar em aqui. em escova da mente, onde é que as pessoas podem encontrar o teu escova da mente? Esqueceste dessa parte. Ah, maravilhoso, obrigada, obrigada. A Não escova estava, da não mente estava, não não estava estava, no. não estava aqui neste meu remate final, mas está em belaquestão.pt. A partir da página aparece logo e conseguem ver as fotografias, conseguem ver o conteúdo para que percebam se querem ou não. Acho que é porque não é um livro, é uma Claro ferramenta que e acho querem. é. Aqui o Alexandre é mestre. Alexandre, nós temos mesmo é que aprender contigo. Muito obrigada, Alexandre, por esta oportunidade. Tenho mesmo muito a aprender contigo. E Aprendermos quanto ambos. aprendemos ambos, sem dúvida. Muito obrigada. E quanto a ti que Beijinho e nos tudo bom. estás a ver e a ouvir, olha, muito obrigada por estares aí até ao final. E já sabes, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve! Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não? Escovar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão.